Zé, essa frase Flamengo no G4 já virou um mantra para você? É isso que vocês estão buscando? Boa tarde. Na verdade é o nosso maior desejo, né? Mas a gente sabe que é uma caminhada difícil, ainda temos um número de jogos muito grande para disputar, muitas equipes no nível bom, brigando ali pela parte de cima, mas eu acho que tem que ser a nossa meta, tem que ser o nosso discurso para a gente poder chegar ao final da competição brigando pelo título e, consequentemente, pelo G4. E você pode falar um pouquinho como é que foi o seu encontro com o Diego ontem? Ele veio aqui conhecer o Ninho do Urubu? Foi um encontro rápido, a gente conversou, trocou algumas palavras, externei a felicidade que a gente tá recebendo ele aqui e disse para ele que a gente estava aqui para tentar materializar as vontades dele. Então a gente, na verdade, vai tentar ser um facilitador desse processo dele se adapte bem e seja muito bem aqui no Flamengo durante o período que ele esteja. Zé, gostaria de saber se você já está satisfeito com o rendimento do Flamengo, como é que foi essa semana de treinamentos aqui? Olha, eu acho que a gente pode render até muito mais, né? Mas a gente está em um período de transformação, alguns atletas novos chegaram, alguns comportamentos que a gente gostaria que tivesse melhor, mas estamos treinando bastante para que isso possa, cada jogo que passe, a gente poder colher melhores resultados. Logicamente, cada jogo tem a sua história, cada jogo tem a sua dificuldade e a gente está bem atento em relação àquilo que a gente pode melhorar. Mas, no modo geral, acho que a gente pode melhorar bastante. A gente vai trabalhar muito para que isso ocorra. Zé, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Teu trabalho, claro, iniciou já no meio da temporada, mas nesse Campeonato Brasileiro, ao lado do Palmeiras, o Flamengo tem o melhor rendimento como visitante. E nós temos um Flamengo que enfrenta um ano atípico, com muitas viagens, sempre atuando como visitante praticamente, ou como mandante sem casa fixa. Você acha que esse fato de você estar em uma rotina tão grande de viagens ajudou também, por outro lado, não ter um estresse quando você sai para jogar como visitante? Bom, parece até coincidência, mas eu brinquei com eles hoje durante o trabalho, né? A gente, como não tem o Maracanã, né, que é nossa grande casa, a gente tem que jogar igual, de toda forma, em casa, fora. Só para um dado para você ter, a gente está mais que o dobro de quilômetros voados, né, do que o Palmeiras, que hoje é o líder. Se eu não me engano, 40 mil quilômetros voados e o Palmeiras 22. O trabalho aí que a gente fez. E isso aí é um dado importante, porque com certeza tem um desgaste a mais, mas a gente já sabia. Esse é um ano atípico mesmo, a gente sabia que ia correr isso. Então o que a gente busca é tentar estar preparado para todo jogo. Então, talvez seja uma coincidência, mas também não tem muito a ver essa questão da gente ser um melhor visitante. A gente tem que jogar igual em todo lugar. Graças a Deus, onde a gente joga, tem muito apoio da torcida do Flamengo. Então, isso aí a gente tem que fazer das dificuldades uma motivação a mais. E a gente vai para esse jogo contra o Curitiba também pensando grande, pensando nos 3 pontos, para a gente brigar cada vez mais no topo da tabela. Você falou, claro, que cada jogo tem sua história. Mas para você, como técnico, qual é a principal qualidade de um time que atua fora de casa? Olha, equilíbrio, né? Na verdade, a gente tem que ter equilíbrio, porque dependendo do adversário, em que posição se encontra na tabela, pode ser que ele saia mais ou menos para o jogo. Então a gente tem que estar equilibrado no setor ofensivo e também no setor defensivo, para que a gente possa fazer o nosso jogo, que é a nossa grande ideia, é que a gente, independente do local que a gente esteja jogando, a gente continue tentando jogar, fazer o nosso jogo, colocar o adversário o maior número de vezes em situação complicada, para que a gente possa verdadeiramente configurar uma maneira de jogar um estilo de jogo. Essa é a nossa visão. Devagarzinho a gente está passando as informações, não é uma transformação fácil, até na questão de dosar o momento certo para fazer isso, a gente ainda está tentando buscar um equilíbrio, mas temos jogadores inteligentes e principalmente com qualidade técnica para fazer isso. Então, acho que é uma questão de ajuste. Todas as equipes passam por um certo desequilíbrio nesses momentos, às vezes conseguindo fazer uma sequência de 4, 5 jogos num nível maior, depois uma queda. Então, o Flamengo está tentando buscar esse equilíbrio também para poder ser forte do restante da competição toda.
Pois é, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Você falou um pouquinho ali sobre o Diego, sobre o encontro de ontem, mas eu queria saber o que ele fez hoje, o que ele já fez no Flamengo exatamente, e qual a previsão assim daqui para frente, se já tem previsão para ele treinar com bola, etc. Bom, boa tarde. O Diego está entregue ao CEP, ao Centro de Excelência e Performance. Quando ele tiver em condições de vir para campo, com certeza eles vão me sinalizar. Então, está fazendo uma bateria de exames, de testes, para que a gente possa protegê-lo para qualquer tipo de carga excessiva ou não que for dada para ele dentro do campo. Então, após esses testes, provavelmente o Dr. Márcio Tanuri vai me passar a situação atual dele para que a gente possa ter os mesmos cuidados que a gente está tendo com o Damião e com o Donati, e que ele possa estrear de forma tranquila e sem prejuízo nenhum, principalmente para a saúde dele. E por falar em Damião e Donati, o que a torcida pode esperar deles? Eles já jogam no domingo? Como é que vai ser? Bom, eles estão relacionados para a viagem, os dois. São dois jogadores com as suas qualidades. O Damião, um artilheiro com passagens vitoriosas por grandes equipes. Não teve uma grande passagem nas últimas 2 equipes que esteve, mas a gente tem muita fé que ele possa encontrar aqui uma felicidade, uma condição para desenvolver o bom futebol que ele teve, que fez um dia ele ser o artilheiro que foi. Né? Essa é a ideia. O Donati a gente conhece um pouco menos, muito através de imagem. Estamos tendo um pouquinho mais de preocupação com ele na questão da adaptação também, por se tratar de um jogador que veio de fora. Ele se apresentou quase 45 dias, se eu não me engano, 47 dias de inatividade. A gente está fazendo uma programação bem paulatina com ele. Semana passada ele fez um jogo-treino 20 minutos, participou. Essa terça-feira já jogou 45 minutos e aos pouquinhos a gente vai colocando ele em condição de jogo também. Há um tempo atrás a gente tinha uma grande dificuldade ali nas posições, né? Mas graças a Deus hoje a gente está um pouquinho mais servido. A gente não tem o porquê de correr o risco também de colocá-lo sem condições de 100% para a partida. Mas ele está no jogo, tanto ele quanto o Damião. Zé, boa tarde. Eu queria saber se você ainda conta com o Jorge, tem alguma possibilidade dele jogar essa partida no domingo, e se ele não jogar, o que você pode revelar para a gente? Está curioso para saber o que você está pretendendo fazer. Você vai colocar o Rafael Vaz na esquerda, o Everton voltando, se ele pode fazer essa função também, ou ele volta para o ataque? O que dá para você dizer para a gente? Na verdade, o substituto imediato do Jorge é o Chiquinho, né? A gente tem confiança total no Chiquinho. O Jorge, essa semana, depois da contusão do joelho dele, que ele sentiu lá no aquecimento, ele está fazendo alguns trabalhos também lá dentro do CEP. Amanhã, provavelmente, a gente acredita que vai vir para campo, e aí a gente vai definir a escalação dele ou não, para ver se ele tem a condição de jogo. Eu não posso adiantar ainda, porque é um jogador que, como os outros, a gente tem sempre o maior cuidado, em primeiro lugar, a saúde do atleta, para que ele possa desenvolver 100% o jogo dele. Se ele puder, ele vai para o jogo, senão, provavelmente é o Chiquinho que joga no lugar dele. Você está dizendo aí agora que nos últimos dias você ganhou opções, né, para escalar o time, para montar esse time. Antes o Flamengo precisava de um atacante, agora chegou o Damião, precisava muito de zagueiro, chegou o Hever, chegou o Donati. Você já está planejando de alguma forma, quando todos esses jogadores já tiverem condições ideais de jogo, e o Diego, claro, esse novo time do Flamengo, como é que você está mentalizando isso e imaginando isso a parte do time que está jogando agora? Bom, na verdade, quando você monta um elenco, você tem que avaliar função, posição e característica. E dentro disso você estabelecer o modelo de jogo e ver onde você se encaixa, onde o modelo do jogador se encaixa no modelo de jogo. Alterar a maneira de jogar, o modelo, ele é possível. Não vejo problema algum. Desde que você tenha condições, tempo, e você consiga fazer com que os atletas operacionalizem os movimentos específicos do modelo de jogo. Não é fácil, não é tão fácil. Às vezes a mudança de um jogador já gera um pouquinho de dificuldade. Imagina a gente trocar 4, 5, 6 jogadores. Então, na verdade, a ideia é que a gente possa aproveitar todos esses atletas no seu momento certo, nas 2 competições, porque o Flamengo vai entrar com certeza na Sul-Americana para vencer, é uma competição que a gente ainda não tem. E foi feito um investimento alto para que a gente possa entrar forte na competição. A gente sabe que é um mata-mata de 10 confrontos para chegar a um título e uma classificação para a Libertadores. Mas é uma competição que, assim como a gente, todas as equipes também buscam vencer. Então vai ser muito difícil. Vejo que a gente tem que estar com todos eles em condição, e o campo vai dizer
aquilo que a gente vai melhor escalar. Com certeza, quanto mais jogador de qualidade em campo, a possibilidade maior. Nós temos que equilibrar a equipe para que a gente possa ser ofensivo, ter uma construção ofensiva eficiente, mas ao mesmo tempo um equilíbrio defensivo que não faça a gente sofrer e, consequentemente, desequilibrar toda a harmonia da equipe. Só para encerrar aqui, Zé, nos últimos tempos a gente tem debatido muito essa questão tem um avanço da tecnologia, que isso vem ajudando muito na ala médica na prevenção de lesões, e com isso, já antes que o jogador tenha realmente de fato a lesão, ele consiga ser cuidado da melhor maneira possível para que ele não vá no campo com um desgaste muito grande. Eu queria saber a sua avaliação sobre isso, porque assim, muitos jogadores às vezes têm condição de jogo, mas porque há um certo risco dele ter uma lesão e por isso ele não é escalado. Você acha isso... você trabalha em conjunto com os médicos, pensa dessa maneira, ou você acha que... tudo bem, hoje você tem um elenco maior, mas às vezes você tem elencos que são menores e alguns jogadores são privados de jogar. Até no caso do Vasco, agora o Nenê vem acontecendo. O Nenê queria jogar e não pode. O que você acha disso? Bom, eu sou a favor. Sou a favor porque tudo evoluiu no futebol muito. Eu gosto de trabalhar com números, gosto de trabalhar com estatística. Eu sei que números não definem efetivamente vencedores nem vencidos, mas ajuda demais. A gente tem um exemplo claro que aconteceu com o Alan Patrick. Ele estava com os mesmos sintomas de alguns outros jogadores que a gente resolveu poupar. Acredito que com o Nenê tenha acontecido a mesma coisa. Ele ficou de fora contra o Atlético Mineiro e contra o Botafogo, se não me engano, retornou bem. Contra o América Mineiro, e a gente provavelmente, se tivesse esticado um pouco mais a corda, poderia até ser que não tivesse sido contusão, mas a chance dele de ficar de fora depois 1-2 meses poderia ter sido muito maior, e isso aí ia trazer um prejuízo muito grande para a gente, porque o Alan é um jogador talentosíssimo, que a gente vem observando um crescimento muito grande nele, um jogador inteligente e que tem muita coisa para agregar para a gente na nossa equipe. Então, eu estou de acordo, a gente trabalha em conjunto com o CEP, não teria por que a gente ter tido esse investimento todo que teve na montagem, na construção do CEP, e a gente não utilizar isso na sua forma plena. Então, eu tenho muita segurança nos dados que eles me passam. Logicamente que se a gente fosse falar de uma final de Libertadores, uma final de Sul-Americano, poderia até utilizar esse fator imponderável de repente um atleta jogar, mesmo sabendo que ele estava em condições, poderia ter um problema mais sério. Mas a gente tendo essa condição e sendo o campeonato como é, e a gente tendo um elenco grande, não tem por que a gente colocar em risco o atleta. Fred, duas perguntas. Desculpa. Zé, só insistir um pouquinho no Diego. Sei que não dá ainda para fazer previsão em relação à participação dele, mas daria já para excluir qualquer chance dele estrear no primeiro turno, sabendo que ele está há muito tempo inativo, assim, talvez até o jogo com o Atlético Paranaense no próximo sábado, já dá para descartá-lo? Olha, eu não descartaria, porque, como eu te falei, eu vou ter uma avaliação total do CEP, e quando eles me disserem que ele está apto, eu não sei quando vai ser isso, eu vou colocá-lo para treinar, e se ele mostrar dentro do campo que pode render e pode cumprir aquilo que for pedido, pode ser que seja contra o Atlético. Eu, particularmente, vejo um pouquinho mais difícil que ele estreie contra o Atlético Paranaense, mas se ele tiver condição durante a semana que vem, até porque a gente tem um jogo no meio da semana, que seria o jogo contra o Santos lá em Cuiabá, e ele tiver condições físicas mínimas para ir para campo, para não aguentar nem que seja um tempo, porque é um jogador de campo que poderia ser uma opção de jogo, não vejo problema algum. Agora, a gente quer ele, mesmo que seja um tempo inteiro, que ele esteja 100% naquele tempo, entendeu? Então, vou esperar realmente a avaliação do CEP, mas acredito que seja um pouco difícil nesse turno ainda ver o Diego em ação. E Zé, outra questão, essa aqui mais fora de Flamengo, essa presença do Rivaldo ali, eu vi que você bateu um papo com ele, chegou logo na hora do treino de cobrança de falta, que ele era especialista. Qual foi o papo ali com ele? E se você puder contar pra gente qual o motivo da visita do Rivaldo aqui no CT. Eu fui tietar o Rivaldo, né? Eu torci pra caramba pra ele, acho que ele foi um dos grandes jogadores que nós tivemos aqui no Brasil, recentemente um dos top. Impressionante como ele jogava, não só
o seu talento individual, mas como jogava para a equipe. Então, eu acredito que foi um dos jogadores que mais me chamava a atenção quando jogava. E no campeonato de 2002, no Mundial, ele foi assim, um jogador peça-chave, assim como o Ronaldinho, enfim, muitos jogadores importantes. O Rivaldo teve uma participação maravilhosa. Ele veio ver o Rodrigo, né, o amigo, se eu não me engano, o Rodrigo jogou com ele iniciando lá no Mojimirim. E eles vieram se ver, se encontraram aí. Eu não sei o motivo específico, se teve mais do que isso, mas enfim, sempre bom receber a presença de um atleta com tamanha energia, com tamanho talento, e tomara que ele influencie aqueles rapazes lá que estão batendo falta, que ocorra essa situação no jogo e a gente esteja bem. Obrigado, gente. Obrigado, boa tarde.